E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E Harã morreu antes de seu pai Terá em Ur dos Caldeus, na terra de seu nascimento. E Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que era pai de Milca e o pai de Iscá. E Sarai era estéril e não tinha filhos. E Terá tomou a Abrão seu filho, e a Ló seu sobrinho, filho de Harã, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E Terá atingiu a idade de 205 anos, e Terá morreu em Harã. E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei aos que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. E Abrão tinha a idade de 75 anos quando saiu de Harã. E Abrão levou consigo sua mulher Sarai, e Ló seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que eles adquiriram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E os cananeus então moravam na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu darei esta terra à tua semente. E ele construiu ali um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. E dali ele passou para o monte do oriente de Betel, e armou sua tenda, estando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E ele construiu ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E Abrão seguiu seu caminho, indo ainda para o sul. E havia fome na terra. E Abrão desceu ao Egito para peregrinar ali, porque a fome da terra era grande. E quando ele já estava próximo ao Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és uma mulher de bela aparência. E quando os egípcios te virem, eles dirão: Esta é a mulher dele. E me matarão e te deixarão viva. Dize, portanto, que és minha irmã, para que me considerem por tua causa, e para que minha alma se conserve viva em atenção a ti. E quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bonita. E os príncipes de Faraó a viram e a louvaram diante dele, e alguém a levou para a casa de Faraó. E Abrão foi bem tratado por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. E o Senhor feriu a Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. E Faraó chamou a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, ela é minha irmã? Desta maneira eu a tomei como minha mulher, e agora eis tua mulher, toma-a e vai. E Faraó ordenou a seus guardas a respeito dele que despediram a ele e sua mulher e todos seus haveres. Abrão subiu do Egito para o sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro, e continuou suas jornadas do sul para Betel, até o lugar onde antes tinha estado sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E Ló, que também ia com Abrão, possuía carneiros, bois e tendas. E a terra não era suficiente para eles habitarem juntos, porque seus bens eram muitos, e de modo que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus então habitaram na terra. E Abrão disse a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, porque somos irmãos. Toda a terra está diante de ti, separa-te, pois, de mim.
Se tu fores para o lado esquerdo, irei para o lado direito, e se fores para o lado direito, eu irei para o lado esquerdo. E Ló levantou seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, e eles se afastaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. E os habitantes de Sodoma eram maus e muito pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se afastou dele: Levanta teus olhos e olha o lugar onde agora estás, para o norte e ao sul, para o oriente e o ocidente. Porque te darei toda esta terra que vês, a ti e à tua descendência, para sempre. E farei tua descendência como o pó da terra, e se alguém puder contar o pó da terra, então ele também poderá contar tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra em seu comprimento e em sua largura, porque eu a darei a ti. E Abrão mudou suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. E aconteceu no tempo de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Eles faziam guerra contra Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, e Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que é Zaor. Estes todos se reuniram no vale de Sidim, que é o Mar Morto. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e eles venceram os Refaíns de Astarote e Carnaim, e os Zuzins de An, e os Emins de Savé Kiriataim, e os Oreus em seu monte Seir até El-Parã, que está perto do deserto. E eles voltaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e venceram todo o campo dos Amalequitas, e também dos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, saíram e começaram a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elã, Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E no vale de Sidim haviam muitos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Eles prenderam Ló, o sobrinho de Abrão, que residia em Sodoma, e os bens dele, e partiram. E um que tinha escapado veio e o contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto ao carvalho de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, que tinha aliança com Abraão. E Abrão ouviu que seu sobrinho estava preso, levou seus exércitos de homens nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. E ele e seus servos se dividiram contra eles de noite, os derrotou perseguindo até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E ele recuperou todos os bens, e também recuperou Ló seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu a seu encontro quando ele voltou depois de vencer a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. E Abrão disse ao rei de Sodoma: Elevo minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra,
que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio ou uma correia do sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, exceto somente o que os mancebos comeram e a parte dos homens que foram contigo, Aner, Escol e Manre, eles tomem sua parte. A palavra do Senhor veio a Abrão depois desses fatos numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e tua recompensa será grandíssima. E Abrão disse: ó Senhor meu Deus, que me darás? Continuo sem filhos e Eliezer, o Damasceno, é o herdeiro de minha casa. E Abrão disse: não me concedeste descendência, e eis que um escravo nascido na minha casa será meu herdeiro. E então o Senhor lhe disse: este não será teu herdeiro, somente aquele que sair de tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. E o fez sair e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E lhes disse: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, e isto lhe foi contado como justiça. E ele lhe disse: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como possessão. E ele disse: ó Senhor meu Deus, como posso saber que a possuirei? E ele lhe disse: toma para mim uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele lhe trouxe tudo isso, partiu-os ao meio e o colocou cada parte diante da outra, mas as aves ele não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, mas Abrão as espantava. Um sono profundo caiu sobre Abrão ao pôr do sol, e eis que um grande pavor e densas trevas o acometeram. E ele disse a Abrão: sabe que tua descendência será estrangeira em terra que não pertence a eles, e que será escravizada e atormentada por 400 anos. Todavia, eu julgarei o povo junto ao qual eles serão escravos, e depois sairão com muitos bens. E tu irás em paz para teus antepassados, serás sepultado em boa velhice. E eles voltarão para cá na 4ª geração, porque os crimes dos amorreus ainda não atingiram a plenitude. Quando o sol já estava posto e tinha escurecido, subitamente um fogo fumegante e uma chama de fogo atravessaram aqueles pedaços. O Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia, dizendo: eu darei esta terra à tua descendência, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenizeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu.